Continuando na meditação da carta de Paulo aos Romanos, hoje vou meditar no capítulo 8. Mas antes vou fazer uma oração. Senhor, mais uma vez estou aqui com a carta de Paulo aos Romanos. Quero te pedir que o Senhor me dê entendimento, sabedoria, conhecimento cada vez mais, Senhor, dessa carta, para que eu possa falar com clareza a quem me ouve, meu Pai. Eu te peço em nome de Jesus, amém. Essa carta ao ler esse capítulo, eu fico profundamente confortada e aliviada que ao lembrar que em Cristo não há mais condenação. Então, se você já entregou sua vida para Jesus, você já aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, e você creu no momento em que você recebeu a Jesus Cristo como seu Senhor, você está livre da condenação eterna. Assim como eu fico feliz em ler esse capítulo por saber que o peso do pecado, a insegurança, o medo, a dúvida, ela perdem o poder quando entendemos o que Deus fez na cruz por nós. E Paulo mostra aqui com clareza, que a salvação não é apenas uma teoria, mas é uma realidade vivida pelo poder do Espírito Santo. Então, quando nós estamos vivendo e crendo, que o Espírito Santo de Deus está conosco, está em nós temos a certeza de salvação e nós cremos que nenhuma condenação há para mim ou para você que está me vendo. Ele começa o capítulo dizendo assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, se você está em Cristo Jesus, saiba que você não tem mais nenhuma condenação. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por quê? Aí agora Paulo vai falar sobre o conflito interno de todo ser humano, do ser humano, especialmente daquele que está em Cristo Jesus. Mesmo aquele que deseja fazer o bem se vê impotente diante da força do pecado. Nós vimos isso no capítulo 7, quando Paulo diz que quando ele quer fazer o bem, não consegue. Mas aqui em Romanos 8, o cenário muda, porque ele vai apresentar o resultado glorioso da obra de Cristo e do ministério do Espírito Santo, ou seja, aqui nós vamos ver que mesmo nós estando vivendo em Cristo, estando com a presença do Espírito Santo, mas nós temos uma luta diária, que é a luta da carne contra o Espírito. Então, o que nós temos que fazer é alimentar mais a quem? Aquele que é o penhor da nossa vida, que é o Espírito Santo. Então, nós temos que alimentar mais o Espírito que está em nós. Diz assim: porque os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito para a vida e paz. Versículo 7. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Então, se você já se converteu, se você já entregou sua vida para Jesus, se você já aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, o Espírito Santo de Deus, ele vem fazer morada em nós. Então, o Espírito Santo de Deus estando em nós agora temos que viver em Espírito, agradar ao Espírito.
ele diz: e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do Espírito que em vós habita. Ou seja, aqui nós vimos que o capítulo, né, ele começa já, quando eu comecei a falar no capítulo 8, Paulo já começa dizendo que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Paulo, ele aqui não está apenas falando de um alívio emocional, mas de uma realidade jurídica. Em Cristo, o veredito da culpa foi cancelado. Então, ele diz que o próprio Espírito de vida libertou da lei do pecado e da morte. Então, quando ele fala lei do Espírito da vida, aponta para o novo princípio que governa o crente, em contraste com a lei do pecado que antes o dominava. Antes, quem dominava era o pecado, mas agora, como crente, como uma pessoa nascida de Deus, nascida de novo, ele agora vive novidade de vida, e agora quem vai reinar na vida dele é o Espírito Santo de Deus. Então, Paulo, ele contrasta aqui dois estilos de vida, né? Um segundo a carne e um segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem sua mente dominada pelos desejos egoístas, pelos desejos do mundo, já que vive segundo o Espírito, já aquele que vive segundo o Espírito Santo de Deus tem uma mentalidade agora voltada para as coisas de Deus, procura agradar a Deus e tem uma mentalidade diferente. Por quê? Porque a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Então, o Espírito transforma não apenas minhas ações, mas também meus pensamentos. Ou seja, quando uma pessoa nasce de novo, o Espírito Santo vai mudar, vai ocorrer uma transformação na mente, e essa transformação vai também ser refletida no nosso corpo, nas nossas ações, né? A carne, ela não se refere apenas aos impulsos físicos, mas toda a natureza humana corrompida. Então, viver na carne significa sujeitar ao domínio do pecado, mas rejeitar. Mas quando a pessoa nasce de novo, significa que ela rejeita esse domínio da carne e passa a seguir o domínio de Deus, né? Porque viver na carne significa rejeitar o domínio de Deus na vida da pessoa. E aquela pessoa, ela segue o seu próprio caminho, que inevitavelmente vai levar aquela pessoa à morte espiritual. Então, o que nós temos que fazer é seguir o Espírito Santo de Deus, que quer nos levar a agradar, a viver as coisas que agradam a Deus, né? E Paulo aqui afirma que nós não estamos mais sob o domínio da carne, mas sob o domínio do Espírito de Deus. Então, mesmo que o corpo esteja sujeito à morte por causa do pecado, o Espírito Santo nos vivifica. É aquilo que ele falou aqui. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Então, o Espírito Santo morando em mim, morando na pessoa, é ele que vai vivificar-me agora para uma vida diferente, né? E aqui no versículo 12, Paulo diz assim: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte,
Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Ou seja, Paulo aqui reconhece o sofrimento, mas o compara a uma glória futura, né? Os nossos sofrimentos atuais não se comparam com a glória que em nós será revelada. Ou seja, toda a criação geme, né, aguardando a redenção. E nós também gememos, ansiando pela plena manifestação da nossa adoção, que inclui a redenção do corpo. Então, o que Paulo está usando aqui são imagens para dizer que nós somos... Ele faz uma comparação de filhos e herdeiros, né? Aquele que nasceu de Deus, que foi redimido, agora ele tem a convicção de morar com Deus, de ter a salvação. Ele diz que o Espírito que está em mim testifica em mim que eu sou filha de Deus. Por isso que nós temos que ter essa certeza de salvação. Aí no versículo 18 diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme, suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança somos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Ou seja, aqui Paulo fala que os sofrimentos do presente não são comparados com a glória do porvir. É como se diz assim, que o Espírito Santo que está em nós, ele nos testifica que somos filhos de Deus e que nós sabemos, né, que pela esperança que nós aguardamos, né, nós sabemos que nós estamos salvos. E ele diz aqui, ora, esperança que não se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. É isso que nós temos que ter, essa esperança de morar com Cristo, morar com Deus, né? Que a nossa esperança, nós estamos aguardando. Nós estamos aguardando o quê? Um corpo glorioso, uma eternidade, um morar com Deus. Então, isso é o que nós temos de certeza. Nós temos que ter essa certeza, né? No versículo 26 diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque aos que de antemão conheceu, também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a esses também chamou, e os que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Ou seja, aqui o Espírito não apenas habita em nós, mas também intercede por nós. Ele começa dizendo que o Espírito nos assiste na nossa fraqueza. Então, o Espírito Santo, ele luta por nós, ele ora por nós,
ele intercede por nós, né? Nós, quando não sabemos orar, o Espírito Santo supre nossa limitação. Então, nós temos que nos estarmos profundamente consolados ao saber que o próprio Deus, através do Espírito, ele ora por mim, segundo a vontade do Pai, e o Espírito, ele é eficaz, porque ele está alinhando o nosso propósito ao propósito de Deus. Ou seja, o Espírito Santo é o nosso intercessor, é ele quem nos ajuda, quem nos consola, quem nos ensina. Então, o que nós temos que ter é a presença do Espírito Santo dentro de nós, né? Nós vimos aqui também que Deus, Paulo diz assim, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Ele. Nós nem sempre entendemos o que acontece, mas podemos confiar que Deus conduz tudo para o nosso crescimento e salvação. Paulo, ele fala da salvação e ele vai também falar da presciência, da predestinação, chamado, justificação e glorificação. Ele diz que a predestinação aqui tem o objetivo de nos confirmar a imagem de Cristo, o primogênito entre os irmãos. Então, se Cristo foi o primeiro, então todos os outros que serão salvos serão seus irmãos, né? E ele fala aqui que os que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, Jesus foi o primogênito entre muitos irmãos, entre muitos aqueles que iriam se converter, que iriam ser seu discípulo. Versículo 31 diz assim, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará. É Cristo Jesus quem morreu antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Ou seja, aqui Paulo começa a falar que as provas e a certeza do amor de Deus, ele fala aqui que nada poderá nos separar do amor de Deus, né? Paulo, ele começa a fazer essas perguntas. Quem nos separará? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem nos separará do amor de Cristo, né? E a resposta é clara, ninguém e nada poderá nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem presentes, nem poderes, nem o presente, nem o futuro, nem altura, nem profundidade. Nada pode nos separar do amor de Deus. Então, aqui nós podemos ficarmos tranquilos, né? Que nada nos separa desse amor. A não ser que você queira se separar, mas o amor de Deus para conosco, para comigo, nada me separa do amor de Deus. Então, o que o capítulo 8 nos ensinou é que a vida cristã, ela não é isenta de lutas. Nós estamos constantemente lutando, né, contra o pecado. A nossa vida, o nosso interior, existe uma luta quem tem que vencer o Espírito que está em nós, né? E nós aprendemos aqui no capítulo 8 que em Cristo nós estamos livres da condenação, que o Espírito Santo, ele nos fortalece, que ele nos guia, que ele intercede por nós,
que a glória futura é infinitamente maior do que os sofrimentos presentes. Nós podemos passar por tribulação, sofrimento, mas a glória futura será infinitamente melhor, maior. Então nós não devemos ficarmos alarmados pelas coisas do presente, pelas incertezas, pelas provas que nós passamos, porque o que nos aguarda lá na frente é muito maior, né? E nenhuma circunstância ou poder pode nos separar do amor de Deus. Nós vimos aqui no capítulo 8 que nada nos separa do amor de Deus. E isso é uma certeza, uma verdade que nos dá segurança, né? Coragem e paz para enfrentar os desafios diários, sabendo que nós somos amados por Deus e guardados por Ele. Amém?